iniciar a nossa palestra, então, dispensa a apresentação, Adilson, né? Adilson já é conhecido nosso, já veio outras vezes aqui, professor lá de São Carlos, escritor, né? Tem 35 livros publicados, né? Espiritualista, terapeuta, né? Faz um trabalho bacana, trabalha com apometria e com outras áreas também da espiritualidade. E ele veio então lançar o livro aqui em Santos e também fazer uma palestra sobre a apometria e TVI. TVI, isso. TVI, tá bom? Chega aí à Legal, vontade. obrigado. Um abraço. Bem, boa tarde. Como o Manuel falou, eu vim aqui hoje em 2009, dei um curso de TVI, que eu vou explicar o que é isso para vocês. Mas foi no outro espaço, né? Que era o menorzinho. Então, o livro que estou lançando é esse. Chama Apometria, a TVI, segundo a Animagogia. Então vou falar dessas três palavrinhas, apometria, TVI e animagogia, para esclarecer. E convencê-los a comprar o livro depois. Né? Aí tem, esses 4 são da biblioteca, então depois podem também consultar. Não estão à venda, mas são aí do acervo do Mata Verde. Você ainda tem esse jogo? Olha, eu acho que nenhum deles. Os 4 estão esgotados. E são de uma época que ainda não tinha os tais e-books, né? Então não tem nem na forma de e-book. Os mais recentes, aquele do Pai Joaquim e outros, esgotou, né, o impresso, mas tem na internet como e-book. Mas esses primeiros não tem. Mas vamos lá. Então, a apometria, acho que um pouco mais conhecido, né? É uma técnica criada por volta de 1950 por um médico brasileiro, José Lacerda, que já é falecido, que faz um trabalho terapêutico, né? Usando um grupo de sensitivos, onde a pessoa, o atendido e o grupo, eles passam por um desdobramento, é induzido um desdobramento, que é uma certa separação, né, do perispírito, do corpo astral, do corpo físico, e com isso o sensitivo consegue fazer uma varredura, consegue com mais facilidade identificar alguns problemas, tanto físicos como, vamos dizer assim, astrais, né? Objetos, algumas situações que estão no corpo astral e se manifestam no corpo físico. E aí é um reflexo, né? Então é uma somatização. Eu vou dar alguns exemplos, vai ficar mais fácil compreender o alcance, né, da apometria. A TVI, eu dei um curso aqui no 2008, mais ou menos, que nada mais é do que um trabalho, é um passe, vamos dizer assim, um passe com algumas especificidades. Eu vou explicar melhor para vocês como que eu comecei, né, e por que a gente deu esse nome. Eu vou contar um pouquinho a história. E por fim, a animagogia. A animagogia é uma concepção teórica que foi criada lá no nosso grupo. Eu falo assim, uma mistura de espiritismo com teosofia. Então, ela é um pouco mais complexa, essa teoria, né? Que é a visão kardecista e um pouco menos rebuscada que a teosofia. Então, é um pouco um meio termo entre o espiritismo e a teosofia. Mas eu vou explicar para vocês também a base dessa concepção teórica, né? Para vocês entenderem o trabalho. Porque tanto a apometria quanto a TVI, lá no nosso espaço, segue essa orientação teórica, né? Então, vou fazer um pouco o histórico de como começou esse trabalho. Eu estava explicando para o Cláudio, que ele me perguntou. Até 99 eu não tinha nenhum envolvimento espiritualista, assim. Tinha meu trabalho acadêmico, como estudante, as pretensões de trabalhar em universidade, mas nada ligado com a espiritualidade. Em 99 eu comecei a vivenciar alguns efeitos físicos. Aquelas coisas de acender luz, apagar, prender pessoas no elevador, enfim. Começavam a acontecer uns fenômenos assim meio diferentes, né? E aquilo abalou o meu ceticismo, porque eu percebia que não era por acaso, né? Se fosse uma vez ou outra, vá lá, mas era com frequência.
E nisso eu fui procurar orientação. E a primeira orientação que eu fui buscar foi com um taoísta que trabalhava com Tai Chi Chuan. Ele falou, olha, você está com Qi desregulado, né? O que seria energia vital? Faz Tai Chi que vai equilibrar. Ao contrário, os fenômenos ficaram mais fortes ainda, né? Ficou mais latente, né? Assim. Aí uma moça que eu conheci, ela falou, olha, você possivelmente tem energia para doar, tem que fazer algum trabalho de doação de energia. Reiki, cura prânica, não importava a técnica, né? Teria que fazer algum trabalho nesse sentido. E por volta do ano 2000, eu vi um panfletinho de um curso de Reiki e resolvi fazer. Falei, vou ver o que é esse tal de Reiki, né? Fui fazer o nível 1. Na época eu paguei R$500 para fazer o nível 1. Fiz, senti energia fluindo, percebi que havia alguma coisa de fato acontecendo, né? Depois fiz o nível 2, era mais R$500. Depois eu fui fazer o nível 3, que era R$1.000. E depois do nível 3 eu dei uma parada. Só que nesse processo todo, eu montei uma salinha onde eu aplicava o Reiki. E, vamos dizer, às vezes tinha lá umas 20 pessoas como aqui, e uma maca só para atender. Eu pensei, caramba, deve ter uma forma de fazer um trabalho coletivo, né? Para poder agilizar o processo, porque demorava muito, eu ficava o dia todo para atender 20 pessoas. E aí eu intuí uma técnica que na época, né, eu chamava de mandala reiki. Que a gente ficava em círculo, a gente vai fazer aqui. A gente ficava em círculo, fazia umas bolinhas de luz, na época eu fazia o símbolo do reiki, e a gente fazia um autopasse. Aí eu chamava de mandala reiki. E as pessoas gostavam, né? Sentia aquela energia, saía melhor e tal. Eu fui falar com o meu mestre de reiki, que eu queria ensinar aquela técnica para outras pessoas. Ele falou, você não pode ensinar, porque você não é mestre de reiki. Só quem é mestre que pode ensinar. Então tá, quanto que é para ser mestre, né? Então, foi 500 no nível 1, 500 no nível 2, 1.000 no nível 3. O mestre de reiki era 5.000. Aí eu falei, mas eu não estou querendo viver disso, né? Eu só queria ensinar as pessoas a fazer essa prática. Mas se não for mestre, não pode. Aí eu combinei com ele de fazer o curso pagando em 10 prestações de 500. Ia pagar R$500 por mês para fazer o curso. Pode fechar. Se quiser encostar. Né? Aí combinei com ele de fazer o curso. E, assim, vamos dizer, o curso ia ser num sábado. Na quinta-feira, né, 2 dias antes, recebi uma visita de 2 médiuns kardecistas que falaram, né, assim, para mim, olha, a gente veio te procurar porque tem uma entidade chamada Dr. Felipe que quer falar com você. Falei, tá, né, como que eu falo com essa entidade? Falei, eu vou incorporar e você fala com ele. Se você quiser sentar aqui na frente, ó, para sair. Ou já tinha tido alguma conexão com alguma coisa, alguém, algum assim, paciente, algum cliente? Não, assim, na minha família, meu avô era espírita, ele tinha centro, mas eu nunca tive interesse em conhecer. Então não tinha, assim, uma ligação. Não, eu digo essa conexão com esse médium que incorporaria. Não conhecia ele. Ele não. Um link que não, trouxe nunca tinha visto o cara. Tá. Ele apareceu do nada lá no nosso espaço. Tá. Assim, claro, eu resumi. Ele aparece, ele vai visitar o espaço, tal, pergunta um monte de coisa. Depois de quase 1 hora que ele falou isso. Falou, olha, na verdade eu vim te procurar porque esse espírito passou o teu contato, né? E pediu para eu falar com você. Falei, beleza. Aí ele incorporou lá o Dr. Felipe. Foi a primeira vez que eu vi uma incorporação, né? A salinha pequenininha, apertadinha com a maca. O rapaz com o olho fechado, andando lá eu só olhando, né? Falei, ele vai trombar com a maca, vai trombar com os móveis, né? E andando lá com o olho fechado e falando em alemão. Aí eu lá, sem entender nada, né? Ixi, vim pra cá, ixi, vim pra lá e não sei o quê. Aí ele falou assim, né? Você não se lembra mais da língua que você falou na sua vida passada? Eu falei, o quê? Sabendo de vida passada, né? Aí ele contou, falou, olha, eu que te intuí nessa técnica que você chamou de mandala reiki e tal, eu que te intuí, você já praticou ela em vidas passadas,
e você está, vamos dizer, relembrando, né? Aí falou assim, se você quiser, você não precisa fazer esse curso. Eu posso te ensinar o que você precisa aí para aplicar energia nas pessoas. Aí eu achei bárbaro, né? Ia gastar R$5.000. Falei, claro. Falei, então combina com o médium reuniões de 1h30, 2 horas por semana, que eu vou vir, né? E a gente vai fazer o curso. Aí liguei para o meu mestre de Reiki, né? Obviamente que ele ficou pé da vida. Ele ficou, o que esses espíritos vêm fazer aqui? Vem atrapalhar o nosso trabalho. Ficou revoltado, não fala mais comigo desde aquela época, né? Ele vai fazer 20 anos, não fala mais comigo. Rompeu a amizade, né? E com o Felipe, a gente começou o estudo. Então ele foi passando algumas informações. E aí entra a parte que o Cláudio perguntou. Esse médium, ele tinha um trabalho de doutrinação, né? Que é o nome que se dá no kardecismo, né? Ele falou para mim o seguinte, falou, olha, eu queria que você assistisse às reuniões de doutrinação que o médium faz e queria que você escrevesse um livro. Eu falei, tudo bem. Aí durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu acompanhei as reuniões, fui anotando, né, o que acontecia, o que vinha, o que acontecia nos atendimentos. E depois eu escrevi o livro, que é esse azulzinho aqui. Esse foi o meu primeiro livro, que chama Educação Após a Morte, Princípio da Demagogia com Seres Incorpóreos. Aí tem um fato interessante. No dia do lançamento, né, acabou o lançamento, o médium incorporou lá o Felipe. Aí eu perguntei, o senhor gostou do livro? Ficou do seu gosto, né? Ele falou assim, olha, aqui na Terra ninguém vai ler, mas no plano espiritual vai fazer muito sucesso. Eu falei, por quê? Você chamou de Educação Após a Morte, quem vai querer ler antes de morrer? Mas só vai ler depois que morre, né? Falou, aqui vai ser um sucesso, agora aí ninguém vai ler. E aí, né, logo depois que saiu o livro, foi que entrou a apometria. Aí uma outra entidade, através desse médium, falou, olha, vocês vão inserir no trabalho. Aí eu já estava também participando, né? Já estava acompanhando lá os trabalhos. Vocês vão inserir a apometria na desobsessão. Não, pode falar, claro. Você já estava trabalhando com a Mandala Reiki? Ah, sim, Ele já tinha Isso, aí já passou uns 2 anos. Você já trabalhava com a Mandala Isso. Reiki, você já participava das sessões, você já havia feito, então você já estava... Foi daí que surgiu a... Aí foi em 2004. Então já tinha passado uns 3, 4 anos, mais ou menos. E aí essa entidade falou, olha, vocês vão inserir a apometria no atendimento. Então é para vocês estudarem. E lá ninguém sabia o que era apometria, nem eu, nem os médiuns, né? Aí a gente foi atrás de pesquisar, saber o que era. Trouxe um rapaz de Porto Alegre para fazer uma oficina lá com o grupo. E durante 3 anos a gente fez os trabalhos, né? Mas assim, internos. Em 2007 a gente abriu para a população, começou a atender as pessoas. Então esse livro, ele mais ou menos, ele relata, né, vários casos atendidos, que eu estou lançando aqui. Não, esse aqui. Apesar que sim, alguns casos que eu coloco aqui também está naquele livro. Mesmo não sendo ainda apometria, mas já era na mesma linha, né? E aí, então, em 2004 a gente começou, né, os estudos, em 2007 a gente abriu o atendimento para a população. E onde entra então a animagogia? Junto com... eu pulei a Mandala Reiki. A Mandala Reiki virou TVI. Por quê? A gente criou uma briga tremenda com os reikianos. Porque a gente não cobrava, a gente não usava mais símbolos. O Felipe veio e chutou o balde. Falou, essa coisa de símbolo do Reiki... Esquece, isso aí não serve para nada, isso aí é mais mistificação, tal. Não tem problema. Mas o complicado é isso, de estabelecer valores, né? Então, símbolo 1 custa R$500, símbolo 2 custa 1.000, símbolo não sei o quê. Então, é uma coisa que ele falou que a gente não precisava usar. E a gente realmente parou, né? Parou de usar símbolos. E aí continuou usando o nome Reiki, mas não usando símbolos, não seguindo toda aquela estrutura, né, do Reiki, estava complicado.
Então, em 2005, a gente mudou de nome. Passou a chamar de Terapia Vibracional Integrativa, TVI. Então, o Mandala Reiki virou TVI. Que aí tem o trabalho, esse que a gente vai fazer, né, o autopasse, e também o trabalho na maca. Né? Então, eu falei, é um passe. Tem algumas especificidades, mas é um passe. Aí, onde entra, então, essa animagogia? Ela é o corpo teórico do trabalho. Como eu falei para vocês, a animagogia, ela tem, claro, muita influência do espiritismo, mas tem alguns pontos divergentes. Com a teosofia também tem alguns pontos de integração, mas muda um pouquinho a estrutura. Resumidamente, se a gente pegar o espiritismo, ele trabalha, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Você pega a teosofia, são 7. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico e o Atma, né? Então, 7. O nosso é só 4. Ele ficou um pouquinho mais complexo que o espiritismo e um pouquinho mais simples que a teosofia. A gente resumiu em 4. Mas se você colocar assim, vamos dizer, numa tabelinha, é como se fosse apenas você pegasse uma pizza, em vez de dividir em 8 pedaços, dividisse em 4, né? Mas na essência é a mesma coisa. Os 4 tá os outros. Então, isso, exatamente. Os outros estão implícitos. Eu vou explicar para vocês. Aí, essa concepção teórica, ela nasceu, né, das reuniões mediúnicas, em contato com as entidades, e também estudos que a gente foi fazendo. Então, foi, aos poucos, criando essa concepção. Depois, isso foi, agora recentemente, uns 3 anos atrás, que nós descobrimos o seguinte, olha que vergonha, esqueci o nome do homem. Cara, nossa, se o Vladimir estivesse aqui, o Vladimir lembrava. É um senhor, ele ficou no campo de concentração nazista e criou a logosofia. Nossa, que vergonha. Procura logoterapia. Não, logoterapia. Era a doutora Helena. Então, a logoterapia. Esse senhor, ele foi preso, né, no campo de concentração nazista. Quando ele sai, ele escreve sobre a experiência dele, ele era psicanalista, e ele cria essa logoterapia. Nossa, deu branco agora, que vergonha. Logosofia Gonzalez Picote. Não. Não, é logoterapia. Logoterapia. Aí eu soube que esse senhor, ele é um dos mentores do trabalho. Né? Aí depois falaram para nós, falaram, olha, que vergonha. O tal espírito, né? Ele é um dos que passaram essa informação. Mas agora, de cabeça, realmente eu esqueci. Então, vou voltar para amarrar a situação. Então, a gente trabalha com 4 dimensões. Isso, Victor Franklin. Desculpa aí, foi mal. Então, depois eu fiquei sabendo que o Victor Franklin foi um dos mentores, né? Que passou, não com esse nome, talvez fosse um preto velho, um caboclo, sei lá o quê, que estava ali nas reuniões, e só depois, né, quase 10 anos depois, que veio a revelação que ele era um dos mentores do trabalho, né? E então, qual que é a ideia? A ideia primeira, nós somos seres multidimensionais, então nós existimos nas várias dimensões simultaneamente. Então, a nossa essência, que é o espírito, ou o logos, né, ele habitaria uma dimensão que a gente chamou de logosfera. Né? Essa logosfera seria a dimensão do espírito. Então, o espírito não está lá, ele não sai de lá. Ele não está, a gente fala encarnado, né? Não está dentro do corpo, ele está lá na logosfera, naquela dimensão. E lá está a nossa consciência plena. Agora, o que é esse espírito, ninguém sabe, né? Porque a nossa consciência está velada. Então a gente não sabe o que é o espírito. Só sabe que ele é alguma coisa não humana. Então essa é a grande diferença, né? A gente pensa no espiritismo, o espírito Chico Xavier, o espírito tal. Não existe um espírito Chico Xavier, não existe um espírito Allan Kardec, não existe um espírito Bezerra de Menezes.
Esse logos, que é o espírito, é algo que não é humano, mas é algo que se humaniza. Né? Então nós somos seres humanizados. Vai aparecer muito no livro esse termo, seres humanizados. Por que vocês não falam seres humanos? Não, porque o espírito é um ser que se humaniza. Né? Então essa é a primeira ideia. E o espírito, ele já é. Então a gente não trabalha o espírito enquanto algo a ser desenvolvido, a ser evoluído, né? Que nasceu simples e ignorante. Ele já é. Ele já é feliz, já é pacífico, já é amoroso. Ele já é pleno. É mais ou menos o que a teosofia fala, é o que o hinduísmo fala. O espírito já é, ele não tem que evoluir. Mas o que acontece? Ele não tem experiência de vida. A experiência vem com as encarnações. Então, existem várias fases na vida do espírito. Nós estamos na fase humanizada, mas já teve a fase animalizada, outras fases. Aí vai ter a fase angelical e assim por diante. Então, o espírito vai se humanizar, nosso caso. Então, nós somos seres humanizados. Essa humanização aconteceria numa dimensão abaixo. Então, é como se o espírito baixasse sua vibração, se projetasse nessa dimensão abaixo. Essa dimensão abaixo a gente chamou de nosfera. Nosfera vem de alma, né? Seria essa dimensão humana. Você não quer sair do sol? Não tem problema? Ou vim pegar mais para frente? Pegar a vitamina D. Aí, o que é esse nous, ou esse humano que está nessa dimensão? Essa outra parte nossa que está nessa dimensão. É um ser humano, porém universal. O que seria isso? Ele não é homem, não é mulher, não é preto, não é branco, não é caboclo, não é preto velho, não é chinês. Ele é um ser humano universal. Vai ficar mais claro entender se você pensar num ator quando vai vivenciar um personagem numa novela. Em cada novela ele vive personagens diferentes. Esse ser humano universal é isso. É um espírito humanizado, né, que está na fase humanizada, que ele pode criar personagens diversos. Homem, mulher, preto, branco, inclusive fora da Terra. Né? O que ia falar dos ETs? Você não encarna só na Terra. Pode falar. Então isso significa que, por exemplo, o espírito não tem sexo? Não. Não tem. Fugita da minha ideia que eu sempre tive que não tem sexo, mas uma mãe na época da minha produção falou que não. Que existe. Tem um pessoal que fala, né? Que você, se você é homem, você só teve encarnação homem. Se você é mulher, só teve encarnação mulher. Não faz sentido. E na apometria aparece muito isso. A manifestação dele nesse plano. Nesse plano. Não é só a manifestação dele por uma necessidade Isso, de aprendizado. Então, às vezes, aquele espírito... outra coisa. Quem está nessa dimensão, na nosfera, não tem nem corpo astral. Então, esses seres espirituais, ele não tem o corpo astral, o perispírito. Ele só vai ter o perispírito na dimensão abaixo, que a gente vai chamar de psicosfera. Então, vamos voltar. O que esse ator faz? Né? Esse espírito humanizado universal. Ele cria personagens de acordo com o que ele quer aprender, com o aprendizado que ele quer passar. Então ele pode encarnar judeu, árabe, católico, japonês, chinês, alemão, homem, mulher. Vai uma ferramenta, vai. É uma ferramenta. Eu falo que é um avatar. Quem é da geração do videogame, né? O que a gente fazia, né? Você vai jogar videogame, você cria um avatar. Se é um videogame de carrinho, lá de corrida, você vai criar carro veloz, só que ele, na curva ele cai fora. Você melhora um potencial dele, o outro enfraquece. Você não consegue deixar tudo no máximo, né? O computador não permite, né? Você aumentou aqui abaixo. Se você vai jogar videogame de futebol, é a mesma coisa. Você vai criar o teu jogador. Você melhora a velocidade dele, ele já não dribla. Se ele dribla, ele já não é rápido, enfim. Tem, assim, vantagem e desvantagem. Mas você cria um avatar. Ele vai te representar. É a mesma coisa. Mas isso você está falando de uma forma única. Mas o que a gente entende e lê é que você pode ter simultaneamente. Ou Outra. seja, eu posso me manifestar, me humanizar aqui como a Isilda, mas eu também posso, nessa linhagem universal, me humanizar ou em outro lugar. Talvez. Posso Teoricamente não teria problema. Teoricamente É. não, né? Porque é uma luz. Aí se quiser projetar. São manifestações daquela Exato. consciência, né?
Então, assim, teoricamente não haveria problema. Nunca apareceu isso no meu trabalho de apometria, de uma entidade, né, ou, vamos dizer assim, está encarnada em vários lugares ao mesmo tempo. Nunca apareceu, mas não quer dizer que não possa... Uma entidade, eu digo as personalidades, elas podem se manifestar de forma diferente. Não a entidade em si, mas tá. a personalidade dela. Aí a gente vai chegar nessa questão. Tá. Então, vamos dizer assim, esse ator, vamos dizer assim, né, ele vai criar um personagem. Então, o Cláudio, ele quer passar por... Mas o Cláudio é um personagem. Então, esse ser universal, né, vai criar um personagem, que vai ser o Cláudio. Brasileiro, torcedor do Santos, sei lá, do Corinthians, enfim. Vai montar lá um personagem e vai encarnar. Agora, olha que interessante. Nesse processo de descida, né, ele está descendo, a consciência vai reduzindo. Então, a consciência do espírito era uma, a hora que ele se humaniza é menor, a hora que ele cria o personagem menor ainda, a hora que ele encarna, então é uma fatiazinha. Né? Mas todo o resto se perde? Não. O resto fica inconsciente. E pode se manifestar através de sonhos, de intuições, de regressão de memória, né? Pode aparecer de outras formas. Através de um outro gatilho. Um outro gatilho. Só está inconsciente. Não quer dizer que não possa se manifestar. Então, o subconsciente é o subconsciente espiritual. Por exemplo, grava toda a nossa vivência. Aí Tem tudo registrado. a gente guardando, gravando, vai ter mais vivência, vai guardando sabedoria. Está dentro de você. E pode se revelar sabedoria conforme... Algumas coisas sim, outras não. Por exemplo, nessa encarnação? dá. Com a apometria você consegue fazer regressão de memória. Aí você vai voltando em várias vidas. Isso a gente consegue. Uma coisa que eu não consegui fazer, não sei a experiência do Cláudio, isso a gente compartilha com o kardecismo. Todos nós escolhemos um gênero de provas antes de encarnar. Né? Então, em algum momento lá, você planejou. Vou casar com fulano, com ciclano, vou ter tantos filhos. Isso foi planejado. Com o desencarnado, a gente consegue fazer ele se lembrar desse momento. Com o encarnado, não, nunca consegui. A gente tenta fazer com o encarnado, fica tudo preto. Parece que é uma regra que não... Uma das leis da apometria, você tem uma limitação, né? Exato. Tem leis. Então, essa revelação, aparentemente, só é permitida para quem está desencarnado. Então, agora eu vou começar a parte de baixo para cima. Então, como eu falei, a nossa consciência vai reduzindo para você encarnar. Quando você desencarna, ela vai ampliar. Só que não é automaticamente. Então, o que acontece? Vamos dizer, Adilson, é um personagem. Adilson não é o espírito. Por isso que eu falei, não existe o espírito Chico Xavier, não existe o espírito Allan Kardec, o espírito Bezerra de Menezes. Porque Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, são personagens que o espírito criou. Né? Então, se eu continuar achando que eu sou o personagem, eu estou iludido. Aí até ele voltar para a matriz da essência, ele demora um tempo. Então, quanto mais consciência, lembra, falou de 200 anos, 300 anos, né? A gente vê casos, a apometria, o cara está preso no século XVII, né? Está aí 300 anos ele vivendo... no momento da morte dele. na perna da morte. Então, ele não saiu daquilo, ele está preso naquela experiência. Então, não basta desencarnar para você recuperar a consciência, né? Ela vai aos poucos. Quanto mais você tem esse esclarecimento espiritual, mais fácil você despertar. Se você não tem, mais tempo você leva iludido pelo personagem. Um livro que é legal, é um livro kardecista, mas é muito legal, é que ele chama assim, Morri e Agora. Até uma autora lá de São Carlos, a Vera Lúcia Marinzec. São 15 relatos de pessoas que desencarnam e passam. Um passa um mês, outro passa um ano e meio, outro passa não sei quanto tempo, para tomar consciência que morreu. Então, não é nem desligar do personagem, é tomar consciência que morreu, que não tem mais o corpo físico. Então, é muito interessante, porque imagina, o cara desencarna, o corpo astral, o perispírito, está lá, ele sente. E ele continua com aquele cotidiano, a mesma consciência do personagem, para ele estar vivo. Então, assim, então ele passa muito tempo para tomar consciência que morreu. Aí vai ter mais um tempo para ele se desligar do personagem. Então, quer dizer, muito tempo.
apesar que a gente não tem a lembrança de como que é o tempo do outro lado. Então, às vezes, que para nós pode ser 300 anos, lá seja segundos, pode ser, né? A gente não tem essas condições, né, de imaginar a questão do tempo. Mas na nossa dimensão é muito tempo, né? Fala, pô, você viu lá o fulano? Ele estava preso no século XVII ainda. Quer dizer, se passaram 300 anos, o cara está lá ainda, né? Vivendo aquela situação. Então, o que acontece? Quando nós desencarnamos, a gente vai perder o corpo físico. E vai viver o personagem nessa dimensão chamada psicosfera. E vai ficar ali com aquela consciência durante um período. Então, são esses espíritos que a gente vai atender na apometria. Não são os que estão acima, os que já despertaram. A gente vai trabalhar com esses que estão iludidos. E que estão em sofrimento. Porque às vezes ele está iludido, mas não está sofrendo. Vamos dizer que o Cláudio é santista? Não. Corintiano? Não tem time. Mas vamos dizer que ele fosse corintiano. Aí ele desencarna. Ele pode até ter a consciência, estou desencarnado. Fã do Corinthians. Vai ter jogo lá no... Como é que chama lá o estádio? Itaquerão. Vou lá no Itaquerão. Pá, vai estar lá na arquibancada torcendo. Né? Ele vai estar vivendo aquilo. Então ele não está em sofrimento. Um preto velho pai de Joaquim fala muito isso. Fala, olha, vocês acham que quem está no umbral está sofrendo? Não necessariamente. Tem lá um monte de seres no umbral que se sente em casa. Ele gosta daquilo, ele não quer sair de lá. Então... Mas é que por culpa mesmo fica por livre-arbítrio. Então, assim, enquanto ele não tomar uma consciência e quiser mudar, ele está lá. Então, não está necessariamente sofrendo. Na nossa ótica está, mas na dele não. Então, né, se você que o Cláudio fosse corintiano, pô, que maravilha, vou poder assistir o jogo do Corinthians de graça. E está lá no estádio todo o jogo. Vai estar vivendo isso durante décadas. Agora, aquele que está em sofrimento, ou que está causando sofrimento em alguém, é o que a gente vai atender na apometria. Ou reverberando no próprio ser, né? Exato. Uma Então, inexplicável está reverberando ali. Vou contar um caso, eu falei que ia contar alguns casos. Um dos atendimentos, esse acho que está no livro. O rapaz era policial militar e ele morreu num conflito com um bandido e tal. E ele estava na casa. E a esposa sentiu, né, a vibração dele, uma vibração que estava enferma. Ele não estava bem. Aí pediu um atendimento. A hora que abriu o trabalho, uma sensitiva captou, né? Falou, olha, realmente ele está na casa lá e está em sofrimento e tal. E a gente deu o pulso, o comando para ele se manifestar. Aí ele incorporou numa médium e ele falou o seguinte, falou, olha, eu tenho consciência que eu desencarnei, eu sei que eu estou morto, que eu morri. Só que eu deixei meus filhos pequenos, eu tenho que cuidar deles. Né? Então ele ainda estava pensando como pai. E ele falava assim, né? Então eu não posso ir embora, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí começou a conversar com ele e tal, né? Falou, mas você tem fé em Deus? Tem. Você acredita que a pessoa morre antes da hora? Não morre. Não, mas como você morreu antes da hora e tal? Aí fomos conversando. Aí a gente usou essa técnica de dar o comando para ele se lembrar da escolha das provas. Né? Que quando desencarnado funciona. Falou, em algum momento você fez uma escolha da sua encarnação e você planejou com esses espíritos que vieram como seus filhos, né? O aprendizado de vocês. Então eu vou dar um comando para você acessar esse momento da escolha das provas. Aí a gente deu o pulso, né? Aí ele começou a chorar, incorporado, né, na média. Ele falou assim, mais ou menos, né? Pediu perdão a Deus. Deus, perdoa minha falta de fé, não sei o quê. Aí falou assim, esses dois espíritos que vieram para serem meus filhos, a prova deles é a orfandade. Então, eu morri na hora certa para começar a prova deles. A hora que ele teve essa consciência, acabou o sofrimento. Ele aceitou ajuda. Porque, enquanto ele pensava como pai, né, que ele era um policial militar, que ele morreu antes da hora, que ele deixou 2 filhos órfãos, ele sofria. A hora que ele pensou, não, eu sou um espírito eterno, eles são espíritos eternos, a prova deles é a orfandade, e eu tive que morrer para eles ficarem órfãos. A hora que ele entendeu o teatrinho, acabou o sofrimento dele. Né? A consciência dele se expandiu. Vamos dizer, ele se desligou do personagem e expandiu a consciência para o ator. Né? Porque aqueles dois não eram mais filhos, eram espíritos como ele, vamos dizer assim, irmãos espirituais, que planejaram uma existência. E no planejamento deles,
estava orfandade, era a prova deles. Então, esse é o grande foco que a gente usa na apometria, no nosso enfoque lá da animagogia. Tentar despertar essa consciência do ator, do ser que escolhe as provas. Porque aí acaba a obsessão, acaba o sofrimento. Porque o sofrimento está do personagem para baixo. Essa dimensão do ator, ele só adquire experiência. Ele não tem sofrimento. A vingança e a falta de esclarecimento. Exato, Fica obsediando ou se auto-obsediando. Exato. A partir do momento que esclarece. A hora que ele esclarece, um outro caso, né? Eu acho legal os casos que acontecem, né? Porque ajuda a entender a teoria, ajuda a entender o processo. Eu fiz uma palestra igual essa aqui, né? Fiz uma palestrinha num centro e uma senhora perguntou assim, se a apometria curaria alcoolismo. Ah, meu filho é alcoólatra, não sei o quê, cura alcoolismo. Eu falei, olha, normalmente a gente vai conseguir afastar aqueles que estão junto. Falei, raramente o alcoólatra está sozinho. Ele tem lá uma companhia, né? Um grupo que bebe com ele. Eu falei, se a gente conseguir afastar esse grupo, ele já vai não ter essa influência e vai poder, quem sabe, pelo livre-arbítrio, né? Superar o vício. Aí, no dia marcado, né? Foi fazer a apometria, não deu outra. A hora que abriu lá o atendimento, tinha uns 20 em volta dele. E aí, normalmente, é o líder que se manifesta, né? Aí se manifestou uma entidade, não, porque a gente bebe mesmo, porque ele é o nosso caneco, que não sei o quê, que a gente estimula ele a beber, e pá, falando. Aí eu falei para ele, olha, você enquanto espírito não precisa beber. Possivelmente, a sua personagem, a última na Terra, foi alcoólatra. Mas você, enquanto um ser espiritual, não precisa. Aí falei, você quer tentar se lembrar das suas provas e tal? Aí ele topou. A gente deu o comando. Aí ele falou o seguinte, nossa, eu estou lembrando aqui o seguinte. Na minha vida passada, antes dessa, né, na anterior, ele falou assim, eu era um cara que tinha uma certa influência na sociedade e eu tinha um filho alcoólatra. E eu rejeitei esse filho. Ele falou assim, eu tinha vergonha de apresentá-lo na sociedade e tal. Então esse meu filho foi rejeitado. Quando eu desencarnei, eu me senti muito mal pelo que eu fiz, né? E eu pedi como prova viver a prova do vício. Né? Então ele pediu uma encarnação onde ele pudesse vivenciar o vício e tentar ser mais forte que o vício. E sucumbiu. Né? Então você vê, o ego dele, o personagem, talvez até DNA, essa coisa toda, foi construída para ele vivenciar a prova do vício. Para ele tentar ser mais forte ou não. Só que ele sucumbe. Quando ele desencarna, como ele era alcoólatra, ele quer beber. Achou alguém que bebia, ele se vinculou. Mas na hora que ele teve essa compreensão, acabou o processo, acabou a necessidade dele. Ele aceitou a ajuda. São feitas várias sessões ou é exceção? Normalmente é uma só. Se você consegue fazer ele ter esse despertar, é naquela sessão já resolve. Ele não volta mais. A hora que ele despertou a consciência dele, é que às vezes ele está tão naquela situação de raiva, de vingança e tal, que ele não consegue, né? Ele tem que dar uma acalmada para poder... Lá também porque tem alguém lá preso. Também, é. A escolha dele, ele ainda fica se segurando pelo outro. Então, às vezes... Então tem que fazer um trabalho para tirar o outro também, para poder... Foram dar juntos. sequência, Foram, entendeu? é. A hora que ele despertou, também despertaram, porque ele era o líder ali. Todos foram embora. Então o rapaz ficou sem influência. Aí caberia a ele, né, o livre-arbítrio, se ele queria parar de beber ou não. Mas aqueles 20 que estavam com ele, os 20 foram esclarecidos e foram embora. Pode ser espíritos obsessores, como pode ser personas dele mesmo de vidas anteriores que ele vai Pode ser. trazendo. Que vai, vou contar o caso que eu contei para o Cláudio, aí vai esclarecer a situação. Eu tive uma amiga, alguns anos atrás, ela se mudou para Paris. Aí foi lá para a França e tal. Aí passou um tempo, ela teve uma alergia nas costas. Aí foi em vários dermatologistas, foi aqui, foi acolá, passou pomada, passou não sei o quê. Nada resolveu aquela alergia. Aí ela fez uma foto. Ela fotografou, né, as costas dela e mandou. Falou, olha, será que tem alguma coisa espiritual? Porque nada resolve essa alergia. Quando eu olhei a foto, na hora me veio a imagem, assim, né? Parecia chicotes, assim, aqueles riscos das costas.
Aí eu falei, vou levar para o trabalho, vou levar para o grupo. Mas para o grupo eu não mostrei a foto antes, né? Só falei, a gente vai atender uma pessoa que mora em Paris, assim, assado e tal. Você faz a distância, sem problema. Abrindo o trabalho, uma sensitiva falou o seguinte, falou, olha, eu estou vendo ela numa vida passada, onde ela era freira, está num convento, possivelmente esse convento é lá na França, e ela está se martirizando, ela está se chicoteando. Aí a gente mandou energia, né, para despolarizar a memória, tal, limpar, aquela coisa toda. Aí mandei um e-mail para ela, falei, olha, no trabalho apareceu você, numa vida passada, sendo freira, e você se martirizava. Então, talvez seja uma somatização. Vai saber se você não passou em frente ao convento, né, e o teu inconsciente, né, se conectou ali e teu corpo começou a somatizar. Senta aqui na frente, ó, não fica melhor? Aí eu falei, possivelmente foi isso. Então você está somatizando uma experiência de vidas passadas. Se usa a palavra gatilho, a gente fala isso. É um gatilho. É um gatilho, é. Do nada, de repente, Puf, é. aconteceu o gatilho e aquela filme. personalidade buscou É. aquela imagem. Que Ela era traz. forte da vida passada. É. Vai lá e suga. Aí começa a reverberar na pessoa mesmo. E começa a vivenciar aquilo. Aí passei para ela a informação, não deu 10 dias, ela falou que desapareceu. Então aquela alergia sumiu. Um outro rapaz também, ele, contei para o Cláudio, ele estava com uma dor de cabeça, nada passava, fez tudo quanto é tipo de exame. E os médicos lá dele queriam abrir a cabeça dele para examinar o cérebro, né? Vamos abrir tua cabeça, vamos olhar o teu cérebro, o que tem, porque o que está causando essa dor de cabeça? Aí ele ficou desesperado, né? Pediu para a gente ver se tinha algo espiritual. A hora que abriu o trabalho, estava fulano com uma espada atravessando a cabeça, de ponta a ponta. Aí mandou energia, né, para desmaterializar, porque no corpo astral, no perispírito, desmaterializar aquilo. Mandou energia para reconstruir o cérebro e tal. E nesse processo, o que acontece? O cara que deu a facada apareceu. O que vocês estão fazendo? Vocês estão aí interferindo no meu livre-arbítrio, não sei o que, aquela coisa toda. Aí começa a esclarecer o fulano e tal, vai doutrinando ele. A hora que ele aceitou a ajuda, foi embora. Passou a dor de cabeça do cara. Não precisou abrir a cabeça como os médicos queriam. Desculpa. Vai falar, pode falar. Claro, claro. Só para ajudar, eu quero Claro. explicar. Opa. É que a apometria ela é considerada uma medicina espiritual. É, E totalmente. através dos cursos magnéticos a gente consegue fazer curativos nas pessoas mortas, entendeu? A gente também pode usar a técnica da cromoterapia. Pode, né? ajuda Que é a muito a cor, vibração é. frequencial de cores. E aí, esse que você falou da espada enfiada na cabeça, aí você conscientiza a pessoa, você reconstitui o grande da pessoa, porque aquilo é no espírito ali, é numa essência, não é na pessoa. Então a gente consegue. E quando ele fala que a pessoa viu que ela era alcoólatra e tudo mais, é que a gente tem uma tela. Deixa eu ver aqui. Quando a gente faz um trabalho, a gente fica com uma tela. E através dessa tela, a gente consegue ver a vida da gente, a história da vida da gente. É muito rápido, né? Muito rápido, a gente consegue. Eu quando ele falou da dor de cabeça, porque eu sei, porque eu já vi casos também, assim, entendeu? De facada na garganta, de morrer com um tiro na guerra, de estar saindo as tripas e tal, e a pessoa ainda tem aqueles problemas. Vivendo. Quando você conscientiza isso, ele volta. Aí a pessoa se regenera, porque para de reverberar aquele gatilho no corpo físico dessa encarnação. Exato. Então assim, É porque é muito louco esse assunto, né? Para poucas pessoas que conhecem. Nessa teoria da animagogia, né, que a gente divide em 4 dimensões, assim, fica mais fácil compreender, né? Então, o espírito é algo não humano, que está além do humano. A nossa fase humanizada, que é a nossa atual, nós somos vamos chamar de alma, essa alma mais universal. Então ela não é homem, não é mulher, não é nada, não é preto, não é branco. Ela cria um personagem nessa psicosfera. Aí sim, essa personagem vai ser árabe, vai ser judeu, vai ser brasileiro, argentino, baiano, pernambucano, enfim, a partir do personagem que ele cria, e vai encarnar. Só que a hora que desencarna, a consciência não acontece assim, né? Então ela vai se ver chinês, árabe, judeu, índio, só que sem o corpo físico. Aí, se ele está em sofrimento, enquanto ele não despertar essa consciência real, né, ele vai sofrer. Por isso que eu falei,
O tratamento é no plano físico e nessa psicosfera, que é o plano mental, onde vibra o nosso corpo astral. Da nosfera, do ator para cima, não tem doença. Então a apometria trabalha nessas dimensões e a gente consegue, com os pulsos energéticos, mudar, como ela falou, interferir no teatrinho dele. Eu falo com o teatrinho, né? Às vezes o que acontece? Tem um acidente de carro, tem um acidente, o cara morre. Vem lá o bombeiro, abre o carro, tira o corpo, a família enterra. Só que na mente daquele desencarnado, ele está preso do carro pedindo socorro. Fala, pô, ninguém vai me tirar daqui, estou aqui todo amassado, me socorre e tal. Quando o trabalho aparece essa situação, o que a gente faz? Vamos mandar energia para o carro voltar ao normal. A hora que o carro volta ao normal, ele consegue sair do carro. É uma criação mental dele. Uma criação mental. Aí você, tirou lá, bote, né? Isso eu conto no livro. Alguns kardecistas falam, isso é absurdo, tal. O cara está num navio. Começa a naufragar lá o navio. Ele morre afogado. Então, ele desencarna e não percebe. Então ele continua lá no mar, se debatendo, pedindo socorro. Ele não vê que o corpo já... socorro, socorro. Plasmou o bote, ele subiu, relaxou. Opa, tá relaxado? Tá. Traz para incorporar. Você dá o pulso, ele incorpora. Você consegue conversar com ele. Se você trouxer ele enquanto ele está no bote, você não vai conseguir conversar com ele. Que ele vai gritar, vai espernear, socorro, socorro, socorro. Então você relaxa ele primeiro, depois você traz. Aí você consegue conversar e esclarecer. Aí ele percebe que morreu, tal, desliga do personagem, se for o caso, e aí acaba... Se a pessoa estiver lá, consegue até ver a conexão do fio dela, da vida passada com ela atual. Você tá vendo porque que você está aqui, você já desencarnou. Você é essa pessoa aqui, você consegue, pela linha da vida, que é uma personalidade, aquilo não é um fio. Não é uma cena, uma emoção, alguma coisa que ele plasma mental. No plano mental dele. Então, às vezes, ele até já reencarnou, como é sempre assim, já reencarnou, mas ainda traz aquilo. Então, você mostra, chega a mostrar. Já aconteceu de você falar e a pessoa fala, mas eu casei com ele, ele me matou, que não sei o quê. Não, peraí, ele te matou nessa vida ele está aqui para regenerar esse ego, ele está aqui, você tem que esclarecer. E é engraçado, às vezes assim, já teve um caso, uma moça, né, ela começou a sentir lá vamos dizer assim, sintomas de obsessão. A hora que abriu o trabalho não tinha nada no presente, não tinha um obsessor ali no presente dela. Aí a gente deu um pulso para ele no passado. Aí caiu no século XVII, mais ou menos, o ex-marido dela estava chamando por ela. Então assim, ela reencarnou, tinha outro nome, mas estava falando lá, Maria, cadê você, Maria? Procurando por ela. E ela já não era mais Maria, era Joana, mas era o mesmo espírito. Então chegava nela aquele pedido, né? E ela sentindo aquele impacto. Aí nós trouxemos o fulano, tal, fomos tratando. Mas a primeira coisa que ele falou, né? Quando ele olhou, mas essa não é a Maria. Eu falei, então, você está vendo o corpo físico. Agora está com outro, ela reencarnou, está com outro corpo, mas o espírito é o mesmo. Aí te deu um comando, ele conseguiu ver. Fala, é ela. Não, minto, até pior ainda. Não é que era o mesmo corpo, tinha mudado de sexo, inclusive. Falei, mas como que é a Maria? Agora é um homem? Né? Falei, então, mas o espírito não tem sexo. Mas a essência é a mesma. A gente deu um pulso, ele começou a ver. Aí ele foi despertando. Aí ele foi lembrando de vidas passadas e tal, né? Porque assim, todo espírito sabe que ele já reencarnou. Só que ele não lembra. Por isso que eu falei, o problema, quando você tem a descida para reencarnar, é uma coisa. Quando você desencarna é outra. Porque você não recupera a consciência. Pode falar. Nós temos a técnica TVAD, que é a distância. A apometria também pode fazer. Distância? Pode. Essa moça morava em Paris, mora em Paris. Aí a gente abriu as... O que acontece? O sensitivo, ou a sensitiva, vai entrar no campo energético dela e vai fazer uma leitura do problema. Então não importa o espaço. A pessoa que está não está presente, presencial. Tem que ter alguma foto, alguma coisa da pessoa? Não precisa. Nada. Só dá o nome. Assim, o pai Joaquim, ele fala uma coisa interessante, né? O pai Joaquim fala o seguinte, vocês falam muito em ser salvos, né? É um preto velho. Fala assim, ninguém está perdido. Deus sabe onde está cada um de vocês.
Então, assim, não tem ninguém... Até quem está lá no mais profundo umbral, Deus sabe que ele está lá. Então não tem ninguém perdido. Não na parte da emoção, por isso que talvez não precisa de uma ligação física para poder... E como eu falei, nós somos seres multidimensionais. Então, a tua parte mental está lá na psicosfera. A tua alma está na nosfera. O teu espírito está na logosfera. Aí não pergunto o que faz lá, que nem o Joaquim fala. Eu perguntei para ele, pai Joaquim, o que o espírito faz nessa dimensão espiritual? Ele falou, para vocês, basta saber que ele espirita. Ele fica espiritando. Então tá, né? Agora, o que é o espiritar, a gente não sabe, né? Mas o importante é isso. O espírito, na nossa concepção, seria algo não humano. Então a gente não tem a mínima ideia do que é uma coisa não humana, né? A gente só consegue conceber humano. Já vou te passar. A resposta dela seria o nome da pessoa. Ah, sim. Agora... Através do nome você já consegue... Você nem precisa conhecer a pessoa. Você chama, você dá pulsos magnéticos que a apometria tem uma Acho que eu não desliguei aqui. pulsos magnéticos. Você desdobra e você entra no campo eletromagnético daquela pessoa. Então você expande ao ponto de conseguir se aproximar dentro da energia da pessoa solicitada. Qualquer um pode fazer isso, só uma pessoa que... Então, normalmente o sensitivo tem mais capacidade de... Existe o esclarecedor e o sensitivo. Isso, Nem, por exemplo, o nosso grupo, hoje já mudou todo mundo, né? Mas quando a gente começou, eram 3 sensitivas, bem interessante. Uma sentia, a outra via e não tinha medo, e outra incorporava. Então, era muito engraçado. Você chegou a conhecer elas quando você foi lá? Então, abria um trabalho, a mocinha que sentia, começava a passar mal, caía da cadeira, gritava, pedia socorro, não conseguia respirar, aquela coisa toda. A que via e não tinha medo, falou assim, é que foi trazido um cara aqui, ele se enforcou, está com a cabeça toda roxa, e está com aquela corda no pescoço e tal. Ela descrevia numa boa, assim, né? E a outra lá se desgoelando no chão. Aí a gente dava um comando para incorporar. Ou começava a tirar as coisas. Então, vamos tirar a corda. Dava o pulso, tirava a corda. Aí o que estava no chão relaxava. E a outra descrevia, a corda desmanchou. Então vamos recuperar ele. Mandava pulso e tal. Agora ele está mais calmo, já está assim assado. E a gente ia vendo que, de fato, o que estava no chão realmente foi ficando mais tranquilo. Na hora de incorporar, trazia na que incorporava. Aí a gente conversava, esclarecia. Foi muito bom esse período. Foi um momento até de estudos, né? Foram 3 anos com esse grupo e foi muito legal, porque trouxe confiança para o grupo. Porque a outra que só sentia. A que via, só via. E é legal que uma complementava a outra. Então, ela estava lá, sem voz, passando mal. Aí a que via falava assim, ele foi degolado, cortaram a cabeça dele, etc, etc. Aí mandava pulso, né, para reconstruir a cabeça, aquela coisa toda e tal. Ia. Então, o próprio grupo apométrico foi ganhando confiança, né, porque cada sensitiva tinha uma especialidade e uma completava a outra. Era muito legal. É muito melhor você ser sensitivo do que você ser esclarecedor. Porque você ser esclarecedor, às vezes, você te some o teatro para você poder montar, para você salvar aquela... Eu só recebo intuição, assim, né? Mas às vezes eu não vejo nada, não... Mas às vezes você fica, eu, por exemplo, sim, porque eu sou muito cética, né? Então, será que é isso mesmo? Será que... Mas Claro. vai Aí você vai ter... deixando a Isso coisa acontecer. acontecer. Eu recebo intuição, né, do que falar, do que encaminhar, mas assim, não sinto nada. Eu até perguntei uma vez para o Dr. Felipe, falei, mas o que eu estou fazendo, né? Será que é importante? Aí ele falou assim, você queria ser igual a fulana lá? Como é que você vai esclarecer se você começa a sentir dor, começa a ficar com falta de ar? Como é que você vai esclarecer? Vai Falei assim, somatizando ali tudo, né? Falei, então, quem vai esclarecer tem que ser Blindado. blindado, Todo mundo tá certo no lugar certo, fazendo o que tem que ser feito. Mas, então, vou voltar na questão da animagogia. A teoria é essa, nós somos seres multidimensionais vivendo nessas dimensões. Vou fazer um paralelo com a teosofia. Para a teosofia, o corpo físico e o duplo etérico é aqui dessa dimensão material. A gente chama da biosfera. O corpo astral e o mental inferior seriam 2 dimensões, a dimensão astral e a mental inferior.
Mas a própria teosofia fala o seguinte, que essa divisão é mais, vamos dizer assim, pedagógica, didática. Porque não dá para o mental inferior existir sem ou o corpo astral existir sem esse mental inferior. Então a gente juntou os dois numa só. Então nessa psicosfera vibraria o nosso corpo astral, que é o perispírito, né, na linguagem espírita, e o mental inferior, que seria o ego, na visão da teosofia, que é a consciência da personagem, do nosso personagem. Mental inferior. Aí o que a teosofia chama de mental superior e o corpo búdico seria a noosfera. Aí seria já o quê? Uma individualidade, que é quem escolhe, né? É o plano causal. A teosofia chama de plano causal. Por quê? É o plano das causas. É onde lá é a causa, aqui é o efeito. Então é lá que você escolhe, aqui você vive o que você escolheu. Possivelmente deve ser na chama de logosfera, que é o Atman, né? Duas dúvidas. Pode falar. Pode? Deixa eu pegar uma água. A animagogia ou o significado da palavra. Ah, tá. Então, E outra coisa, aquele exemplo que você deu do militar que morreu, dos filhos e tal, né? Ali havia um determinismo, né? Ou seja, ele já tinha escolhido aquela prova. sim, é. Essa situação determinista é aplicada em todos os casos ou é só naquele caso específico? Essa visão, Olha, tudo que acontece é determinado ou não? Existem situações onde... vamos dizer assim, vou dar um exemplo que o Ramatiz coloca. Pensa num prédio. Você tem uma estrutura que você não pode mexer. Se você mexer naquela estrutura, o prédio cai. Então você não pode mexer. Mas você pode pintar de branco, pintar de rosa. Né? A decoração, você pode mexer, nunca na estrutura. Então seria mais ou menos isso. A hora que você escolhe um gênero de provas, vai se criar uma estrutura daquela encarnação. Alguns fatos vão acontecer. Alguns detalhes, você vai ter um livre-arbítrio de decorar de uma forma diferente, mas não vai afetar a estrutura. Né? Então ele já tem mais ou menos um plano. Então, por exemplo, pegar o exemplo do policial. Aqueles espíritos que iam viver a prova da orfandade, se ele não ficasse sem órfão, não começava a prova. Aí, vamos dizer que o pai não morresse e não ficasse órfão. Quando eles desencarnassem, e eles se lembrassem, falaram, ô Deus, vem cá. Eu pedi a prova da orfandade, você não me deu a prova da orfandade? Ele ia se revoltar com Deus. Né? Então, tinha que acontecer. Talvez podia acontecer alguns dias antes, alguns dias depois, sei lá. Mas aquela estrutura tinha que acontecer. Porque a prova deles era aquela. Né? A prova nesse caso era, mas não significa que tudo que ocorre já está determinado. Não, tudo não. Mas tem umas estruturas. Morreu antes do tempo, virou um drogado porque se envolveu com o companheiro e não... Vamos dizer que pode estar na prova. É o caso do alcoólatra. Ele pediu a prova do vício. Então, se ele fosse mais forte que o vício, vamos dizer assim, o ator fosse mais forte que o personagem, ele conseguiria vencer ou superar. Que existe todo Mas... um plano reencarnatório. A gente passa por um plano reencarnatório. Só que foi que nem ele falou. A orfandade, de repente, não precisava ter sido a morte precisamente do cara. Poderia ter sido o desaparecimento Outra coisa, dele. Mas foi uma orfandade. A estrutura não mudou a cor da parede. Eu falo assim, Deus, ele não usa Windows. O computador de Deus não é o Windows, que o sistema operacional é um outro. Então ele joga todas as provas dele, a minha, tudo lá no computador. Tum. Aí esse computador processa aquelas informações e cria o teatrinho, cria a Matrix. Onde todas as provas escolhidas vão ser vivenciadas. Não tem como falhar esse computador. Não é o Windows, o sistema operacional. Ter vários caminhos para Pode. Então, é que nem um videogame. Você está lá jogando, você tem que vencer aquela prova. Você tem uns atalhos ali. Mas você tem que chegar. Até um estupro, até um assassinato, algumas coisas, Às vezes. está dentro do plano Tá, O Joaquim fala uma coisa. Esse preto velho fala uma coisa assim. Mas, então como é que eu adquiro karma? Ele fala assim, você adquire karma pela intenção. Então eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou um bandido, eu quero roubar um carro. Então eu tenho essa intenção. Eu já tenho essa intenção na minha mente. Eu vou roubar um carro. Aí vamos dizer, os contra-regras, né? Que estão aí na outra dimensão invisível, fala assim, olha, o meu cavalo aqui, ele está roubando um carro. Alguém que precisa ser assaltado? Alguém vai ser assaltado, manda lá que vai roubar. Aí fala, o meu aqui, a prova dele é desapego, é não sei o quê. Aí fala, então vamos aproximar os dois.
É. Então, assim, só para terminar, então você cometeu o roubo, né, porque você queria. O outro que foi roubado precisava daquela situação. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E você adquire karma. Nem Não, sempre é. uma vingança, às vezes roubou, mas nem tem nada Não contra tem. o cara. Mas você adquire karma por quê? Pela Energia que ele intenção. precisava de- É. E a oração, Então aproximou. tanta oração que a gente faz para cortar essas coisas, não pode, porque está prendo. Então, depende. Porque, às vezes, é aquela história. Você vai passar pelo que você precisa e não o que o teu ego quer. Né? Então, o teu ego... O Kardec fala isso também, né? Tem uma pergunta que o Kardec fala assim, mas o espírito não vai escolher uma prova mais simples? Ele fala assim, né? O espírito, desligado da matéria, tem uma outra consciência. E ele vai escolher aquilo que é bom para ele. O ser humano, o contrário. Então, assim, a nossa consciência de personagem, que é do ser humano, vai, claro, querer fugir das provas. Pode considerar Mas, que os dois estão tendo uma prova, então. é, Aquele que está roubando e aquele que está sendo isso, roubado. é. O O outro- roubo ser roubado não é simplesmente fictício, é um É um- nome, é. é um pseudônimo para a energia do momento. Aconteceu do aquele aprendizado. fato, é um aprendizado. Mas ele voltava com os dois, porque é o ensinamento para um. É. Então você adquire karma pela intenção. Uma vez foi engraçado também, era a época de Natal. E eu estava descendo uma rua lá em São Carlos, onde tem o correio. E é uma descidona, né? Aí eu vi uma mulher na direção do correio com umas 10 caixas, assim, se equilibrando, né? Aí pensei, né? Vai cair. Médio de efeito físico, né? Plof, caiu tudo. Só que eu não parei, eu segui reto. Aí bateu a culpa. Falei, caramba, né? Derrubei os pacotes da mulher e não ajudei ela. Né? Percebi que ia cair e não ajudei. Aí à noite teve um trabalho mediúnico, falei para o Joaquim, né? Pô, Joaquim, eu sou muito mal. Estava descendo lá a rua, percebi que ia cair os pacotes, caiu mesmo e fui embora. Aí falou assim, olha, realmente, você que derrubou. Foi a tua energia que derrubou. Só que era porque estava atrás de você ajudar ela, não você. Por isso que você não ajudou. Falou assim, se você ajudasse, você ia destruir o teatrinho do cara. Então não era para eu parar, né? Era só para usar minha energia para derrubar os pacotes. Então, isso aqui é um teatrão. É Matrix, né? É um teatrão mesmo. Então, agora Ah, tá. Então, isso foi engraçado. Eu expliquei para vocês, né? Eu comecei aplicando o reiki e tal. Aí veio esses rapazes lá que eram médiums. Comecei a acompanhar o trabalho deles. Nisso foi vindo uma professora de yoga, outro fazendo não sei o quê. E começou a fazer o trabalho. O trabalho mediúnico mudou para minha casa, para o meu espaço e tal. Que antes ele fazia na casa dele, né? E aí, assim, era aquela coisa bagunçada. Porque tinha trabalho mediúnico, tinha aula de yoga, tinha lá o reiki, né? A gente chamava de reiki ainda. Aí o pessoal começava a cobrar. Então chegava lá o pessoal da yoga, mas vocês fazem yoga e mediunidade? Não pode, são energias conflitantes. A yoga é superior, a mediunidade é inferior, blá 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 blá. Não pode. E viu o Felipe, não, pode fazer, é bom para o médium fazer, pode fazer, não tem problema. Vinham os kardecistas, mas como? Vocês recebem preto velho lá, recebem não sei o quê, não pode, isso é errado. Aí aquela cobrança, né? Aí um dia eu estava lendo um livrinho, chama O que é Ação Cultural, daquela coleção da Brasiliense, Primeiros Passos, né? Estou lendo aquele livro, e o autor, né, que é um professor da USP, ele falava o seguinte, olha, o termo animação cultural, é um termo que o SESC usa, né? O SESC, o SESI. O termo animação cultural é equivocado. O certo é ação cultural. Porque ânima remete à alma de outro mundo. Então, animação cultural é um termo equivocado. O certo é ação cultural. Aí li aquilo e falei, pô, que interessante. Ânima, alma, ser de outro mundo. Intuir animagogia. Aí falei pro Felipe, Felipe, o pessoal está cobrando, né? O que é o nosso trabalho? Se é kardecista, se é yoga, o que é, né? Eles têm necessidade de uma identificação. Falei, posso chamar de animagogia? Falei, pode. O nome é com vocês na Terra. Dá o nome que vocês quiserem. Aí levei para o grupo, né? Falei, o que vocês acham de chamar de animagogia o nosso trabalho? Já que as pessoas cobram tanto, né? Um nome. Aí o pessoal gostou, ficou. Aí teve um problema com um rapaz de Portugal, foi muito engraçado.
Passou um tempo, um rapaz mandou uma mensagem para mim, falou assim, olha, você está dizendo que inventou a animagogia, na verdade fui eu que inventei. Aí eu fui ver, existe mesmo lá em Portugal esse termo animagogia, só que é animação cultural. Então, o trabalho que o Sesc faz aqui, por exemplo, eles chamam de animação cultural, lá eles chamam de animagogia. Aí eu respondi para ele, falei, olha, eu vi teu trabalho, interessante e tal, só que a minha animagogia tem outro contexto, está ligado à alma, a espírito, etc, etc. O rapaz nunca mais mandou mensagem. Olha o quê? O quê? O quê, né? Ficou com medo. Vai jogar um O quê? Se não quis mais saber. Então existem duas animagogias. Essa enquanto animação cultural, né? E a animagogia como educação espiritual. É muito ampla, né? Nem a gente também trabalha, a gente precisa desse Dos elemento nomes, né? para poder inclusive incorporar. É. E aí assustam como os animal, parece animal e não alma, Animal, né? Então foi assim que surgiu a ideia de animagogia, né? Foi o nome para o trabalho, que identifica também, né? Não só as práticas, mas também a teoria, que é essa visão de um ser multidimensional com essas 4 dimensões. Aí voltando ao Viktor Frankl, né? Depois eu descobri que ele usa, num dos livros dele, ele usa o termo logosfera, psicosfera, noosfera. São termos que ele usou enquanto encarnado. Deixa eu fazer uma... Não, pode, eu vou... É. Por exemplo, na Umbanda, na nossa região, a gente não pode incorporar em qualquer lugar que há os canais, isso é perigoso. A apometria também tem lugar onde O ideal é você fazer, o ideal é você ter um espaço onde você vai trabalhar. Eventualmente, sei lá, é uma necessidade, você faz num outro ambiente, mas o ideal é você ter um espaço que você vai preparar para esse trabalho. Porque você tem toda uma equipe espiritual sustentando. Tem, é muito comum. O Lacerda mesmo, É o tipo que ele coloca. o Lacerda, ele era kardecista, mas ele tinha um pezinho na Umbanda. Né? O centro que ele frequentava... Ele usou muito a mulher dele. ela... Ela que era médica. Quando ele aprendeu, né? Ele fez um teste com ela e foi... Agora, uma coisa legal, que quando o Lacerda, ele cria, né? Na verdade, ele parte de um trabalho anterior de um porto-riquenho, que chamava hipnometria, o nome que o porto-riquenho deu. Mas o que muda, mais ou menos, é a parte teórica também. Porque esse porto-riquenho, ele acreditava que essa hipnometria curaria todos os problemas. Pô, você vai curar todos os problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais. Era tipo um placebão ali, né? E o Lacerda percebe que não. Que tem o karma, né? Tem as escolhas das provas. Então, às vezes, tem uma situação que você vai ter que viver. Você pode, no máximo, amenizar um sofrimento, mas você não vai ter como tirar aquilo da tua vida, né? Então, ele percebe que não era tão, assim, maravilhoso quanto o outro rapaz pensava. E como também não tinha a inconsciência, né? Ele mudou o nome, parou de usar o termo hipnometria e passou a chamar de apometria. Mas quando ele volta de um congresso, acho que foi em Buenos Aires, se eu não me engano, né? Ele vai testar com a mulher dele, que era médium. Aí ele começa a testar e ela começa a descrever. Fala, olha, estou vendo aqui o médico tal, hipnoterapia, que eram com os pulsos de acordo com a idade do paciente, ele reduz e vai fazendo de 3, 7... Ele vai testando, né? Vai testando. E ele vê que a mulher dele conseguia desdobrar, conseguia descrever, né, a parte astral. Só que ele começa a estudar. E aí ele cria as leis. A partir dos estudos ele coloca lá as leis, né, que fundamentam o trabalho. Para desdobrar, para você ir para o passado e para o futuro, enfim, toda... Ah, é verdade. Desculpa, acabei... A nossa não aceitação naquele espírito que acabou de desencarnar pode fazer com que ele se perca? Depende do grau de consciência dele. Eu vou dar um exemplo que o Pai Joaquim coloca do que viveu como Judas. Né? Ele fala assim, para vocês aí na Terra, Judas foi um tremendo canalha, né? Traiu Jesus, etc, etc. Aí fala assim, só que Judas é um espírito já com muita bagagem, muita experiência. E que ele sabia que ele ia passar 2000 anos com o pessoal malhando ele, tratando ele como lá o malvadão da história. Ele falou assim, se ele não tivesse... Mas ele cumpriu a missão. Cumpriu a missão dele. Ele falou assim, se ele não tivesse essa estrutura espiritual forte,
Aí ele falou assim, ó, é que espírito não morre. Aí era capaz de vocês matarem ele de tanta energia negativa sobre ele. Então você vê, então depende do grau de compreensão, de esclarecimento. De alguma forma sim. Então ele vai lá viver aquilo. Então assim, ele tinha consciência, ele enquanto espírito, né? Tinha uma preparação para que esses 2000 anos de pessoas julgando, condenando, malhando, não afetasse ele. Agora se fosse nós... Jesus já sabia que ele Ah, seria sim. crucificado. Então, já que todo mundo já vem com uma prova, talvez Judas já vinha combinado que deveria Seria o... Jesus para acontecer isso rápido. Exato. E assim, vamos aproveitar a coisa que você falou de Jesus e pensar na animagogia. Então, não existe um espírito no plano espiritual chamado Jesus. Existe um espírito que viveu esse personagem. Então, o Joaquim até brinca, ele fala assim, né? Imagina, tá lá o espírito, lá lendo o jornal dele, lá no plano espiritual. Aí chega lá um superior a ele e fala assim, lá na Terra, tem que encarnar alguém que vai viver esse personagem aqui, que eles estão dizendo lá que o fulano vai nascer, vai viver tantos anos, vai ser o Messias, vai ser crucificado. Você quer viver esse papel? Ah, vou lá. Aí ele aceita e vem. Então, não existe Jesus, Maria, né? Esses são personagens que o Espírito viveu aqui na Terra, né? Mas existe um grau de elevação muito maior para ele conseguir aguentar. Ah, sim, para ele ser o... Por isso que ele vem... da vida, além do jornal, você quer ser a Messias, não sei o quê. Ele veio como missão, mas é um espírito... Um grau de elevação bem já tinha uma bagagem, né? Para poder viver esse eu papel. já li que, inclusive, para ele reencarnar e entrar num processo humanizado, ele teve que baixar a vibração. estreitar muito energia vibracional, mas ele era muito superior. Exato. Então, só ali já foi um ato de amor. Exato. Ele se imprimir todo ali, para se humanizar já tinha... Por isso que ele aceitou. A gente não aceitaria. Falei, o quê? Jamais. Mas a história do rapaz que era santificado e desencarnou. Se fosse os filhos dele que não aceitassem esse desencarno, não que a prova seria, né? Os filhos dele poderiam fazer com que ele se prendesse que não conseguisse seguir e não ele, tipo, se colocar ainda Talvez. pai. Talvez se eles fossem um pouquinho mais velhos, né? Eles conseguiriam vibrar uma energia lá para prendê-lo, para atrapalhar. Tanto que, olha que interessante, tem um rapaz lá em São Carlos, ele fez o curso lá comigo de TVI, né? E começou a aplicar. Aí, hoje ele montou um terreiro de Umbanda, chama Casa São Lázaro. São Lázaro, né, no sincretismo, é o Omolu, que é ligado à morte. Então, o que acontecia? Ele aplicava energia, a pessoa desencarnava. Não assim, né, no ambiente aqui. Você fala assim, minha mãe está lá, velhinha, sofrendo. Você não pode fazer energia lá para ela? Eu vou dar uma ajuda. Vamos lá. Pum, ele mandava energia, puf, desencarnava. Cortava o fio de todo mundo. Aí o que aconteceu? Ele começou a se sentir mal, bem a coisa da culpa, né? O ego começa a culpar. Falou, caramba, estou matando o povo. Aí foi quando ele foi procurar uma orientação num terreiro e tal, e falaram, olha, na verdade a tua energia é de Omolu, a tua energia trabalha para fazer o corte, então, mas a pessoa morre na hora que tem que morrer, fica tranquilo. Não foi você que matou, você só ajudou a fazer a passagem, porque o povo da terra estava prendendo ele. Já não tinha mais laços ali, só que o povo começa a criar uns laços artificiais. E a tua energia está fazendo a limpeza. Então fica tranquilo, continua desencarnando o povo aí, que é a tua missão. Aí ele aceitou, né? Então agora ele montou lá um terreiro de Umbanda, chama Casa São Lázaro e tal, que a energia dele é essa. Então ele ajudava. E o que acontece muito? Isso é relato de médicos, de enfermeiros. O cara está lá no hospital, chegou a hora de desencarnar. E a família está lá tudo em cima, querendo que ele continue encarnado, né? Aí dá uma amenizada. Ele se sente melhor. Quando ele se sente melhor, o que a família faz? Relaxa. A hora que a família relaxa, o cara desencarna. Né? E isso é registro médico. Quem trabalha no hospital sabe que isso acontece. Mas isso é feito, inclusive, aqui na casa. Você me desliga, você me corrige se eu estiver errado. Eu frequento a casa faz pouco tempo. Mas eu percebo que o pessoal chega e está todo mundo ainda muito alvoroçado. Aí ele passa para colocar aquele texto com aquela história, naquele volume, para as pessoas pararem, se concentrarem, ouvirem aquilo. Depois começa a prece de casa. Isso tudo é para você dar uma... Não é para poder começar teu trabalho. Mas aí é para poder nivelar. Dá uma equilibrada, né? Não é? Seria mais ou menos essa folga, né? Para não ter aquele alvoroço. Exato. Então o que acontece? A própria espiritualidade dá aquela amenizada na pessoa, a família relaxa, agora vai lá e desliga. Aí desliga os laços, cara,
Então assim, ninguém morre antes da hora, não tem jeito. É. E você vê, imagina o sofrimento desse rapaz. Ele impunha as mãos, aí vê a notícia, ó, morreu. Existe um lugar Que é preparado. Você também tem os mentores Isso. iguais a luz que também Que estão ajudando. fazem seguram, né? O contorno do Exato. espaço. Então, agora E- uma pergunta técnica. Pode falar. O apômetra, no trabalho da apometria, ele vai lá fazer o trabalho dele. Aí tem uma equipe ali, vai 5, 6, sei lá, 10. Se tiver um que esteja mais ou menos desequilibrado, ou não está focado, às vezes assim, eu vou hoje no Adilson, mas eu não queria ir, eu vou, mas não tem, às vezes tem, nós somos humanos, né? Aí vamos supor, naquele trabalho que você fez, aí vamos supor, chega uma certa hora, vai terminar o trabalho, existe alguma interferência, tipo no campo áurico das pessoas, de alguma coisa ficar desequilibrada, por o trabalho não correr bem, por causa de talvez uma pessoa que interferiu inconscientemente, até por não ter vontade, vai. Ou a vontade dela seria estar em outro lugar e não no compromisso. E acaba afetando. Pode, mas assim, normalmente, vamos dizer, os mentores daquela pessoa acabam isolando. No trabalho do dirigente, Na hora chamando primeiro para ver que quando você está primeiro, você para depois começar o trabalho. No nosso trabalho ali, tinha uma entidade, pai Jeremias, um preto velho. Ele que abriu o trabalho. Então ele abria, falava, eventualmente ele falava para a pessoa, olha, hoje você não vai trabalhar, você vai ser atendido, ou vai para a salinha lá receber um passe e tal. Então assim, agora, se for como aprendizado, que tem alguém que vai desestabilizar o trabalho, né? O Ramatiz conta uma história no livro dele, de um médico que era muito bom lá em Curitiba, que receitava. Então ele passava receitas lá de tratamento, fitoterápico, uma coisa assim. E esse médico começou a ficar fascinado, porque ele achava que ele era o curador, que ele acertava tudo, aquela coisa toda. Começou a ficar fascinado. O que a espiritualidade fez? Os mentores verdadeiros se afastaram e vieram os obsessores, que começaram a brincar e passar as receitas mais absurdas. Aí, claro, também tem o merecimento de quem foi passar com ele. Aí foi lá alguém, o cara passou uma receita, né? Que era para pegar não sei quantos quilos de carne, pôr não sei aonde, enterrar, dali tantos dias comer, enfim, foi um caos. Ele passou essa receita, né? E a pessoa fez, passou mal, foi um fuzuê. E aí, tipo, por alguma razão, foi permitir isso acontecer para o cara tentar cair na real que ele estava fascinado, né? E a apometria, isso foi legal você falar. É muito fácil o grupo mediúnico, o grupo ali de trabalho, ficar fascinado. Porque você começa a ver resultado, o ego já começa a ficar inflado, né? Nossa, você viu? A gente curou, você viu? A gente desmanchou o umbral, viu? A gente fez não sei o quê. E começa a ficar com o ego inflamado, né? E com isso, os mentores podem se afastar e vêm os zombeteiros, os mistificadores. Então, manter a humildade, lembrar sempre que você é um instrumento para o trabalho, né? Não é você que está curando, a pessoa teve merecimento para ter aquela cura, né? Auxiliar um pouco a resposta sua, é assim, se houver desarmonia entre grupos, como já aconteceu na nossa casa, não se tem trabalho, a espiritualidade trabalha as pessoas. Aí eles interrompem e falam, olha, vamos reequilibrar, ou até expulsam, já teve casos assim do mentor do trabalho, falar, olha, a fulano não vai trabalhar mais e tal. Vai para assistência. É. Aí ela fica aceitada, sai do grupo. Aí a pessoa não aceita, se sente, o ego começa... Porque a gente que quando trabalha com apometria, a gente já começa a receber influência durante o dia. Você já sabe sim, que é. à noite você vai fazer um trabalho, já começa a dar dor de cabeça, dar cólica menstrual, dar diarreia. Muita gente, por quê? Porque a gente é esponja. É. Então, às vezes, na hora que a gente entra no local, a gente nem é nosso, né? A gente só puxou, né? E veio para trabalhar na casa. Exato. Então, tem gente que não tem essa maturidade, essa consciência, desiste. Hoje eu não estou bem, mas nossa, dele que era a hora que ele mais precisava. Aí, Fala isso, Manuel. tem sempre... Manuel, fala isso? Não funciona, vai dar no web, então tem que fazer igual na banda, tem que ser trabalhado isso. Né? E trabalhando para poder... Porque na Umbanda é muito falado, principalmente com a relação a pessoa chegar, o Exu abriu os caminhos para mim, então eu vou dar uma uísque para ele. Aí o médico, opa, ganhei um uísque. Acabou. Entendeu? Aí então tem que trabalhar com isso. Também,
Então, se é um instrumento, vai ajudar a fazer, que nem eu derrubei os pacotes da mulher, né? Mas era para o outro de trás pegar os pacotes, enfim. Então você entender que você é um instrumento. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. O teu ícone ali, a capa do teu livro é um monge, seria um monge. Na realidade não seria beneditino, porque não tem um rasgo aqui, geralmente beneditinos que tem abertura para ter a conexão, né? Por que foi o monge? O que te inspirou para fazer a capa? Então, aí é o seguinte, quando eu comecei a fazer o reiki, né, isso em 2000, 2001, quando eu aplicava o reiki, eu via uma imagem, deixa eu ver se tem algum livro aqui, essa cruzinha aqui, essa cruz é a cruz de São Damião, que ornava a Capela de Assis. Então eu sempre vi esse desenho aqui, né, isso quem fez foi um artista plástico lá de São Carlos. Pode passar, pessoal. Aí eu vi essa cruz, mas numa cor verde, né? Aí eu peguei e desenhei. Na época não tinha ainda Facebook, tinha um outro programinha lá, não lembro qual o nome. E eu postei lá no grupo que eu frequentava, falei, alguém conhece esse desenho e tal? Aí eu falava assim, isso aí é um ET, isso aí é não sei o quê, que eu falava um nome. E nada. Aí um dia apareceu um cara lá no trabalho, que ele fazia palestra sobre... Como chama aquela prática dos judeus? Uma prática esotérica, tem um nome, Cabala. Ele fazia palestra sobre Cabala e vendia uns amuletinhos de prata, né? Aí eu falei, olha, se você quiser fazer a palestra, tem que ser de graça, tal. Depois você oferece os teus amuletos. Se alguém quiser comprar, não tem problema, mas a palestra tem que ser de graça. Aí ele fez a palestrinha, tal. A hora que ele abriu a caixinha dele, tinha esse crucifixo. Eu falei, que crucifixo é esse? Esse aqui é a cruz de São Damião, que ornava a Capela de Assis, etc, etc. Eu falei, cara, eu vejo essa cruz direto. Eu vou impor as mãos, aparece essa imagem na minha mente. Isso foi antes de eu conhecer o Felipe, do trabalho mediúnico. Quando eu conheci o Felipe, eu contei essa história para ele. Ele falou, então, que você vem de uma colônia espiritual, de franciscanos, etc, etc, assim, assim, assado. E ele deu o nome da ONG. Ele falou, olha, o que você acha de chamar a ONG de Círculo de São Francisco? Porque esses são todos, vamos dizer, franciscanos. Aí ficou esse nome, Círculo de São Francisco. Foi sugestão do Felipe. E aí, eu coleciono imagens de São Francisco, né? Desculpa ter imagem. Quem quiser dar um presente, em vez de dar uma garrafa de uísque, dá uma imagem de São Francisco. E essa imagem foi o seguinte, na verdade ia ser uma outra. Depois eu até mostro para vocês, mando pro Manuel pela internet e passo para vocês. Eu fui para Assis o ano passado e eu conheci um artista plástico lá, fantástico. E esse artista plástico ele tem só imagens franciscanas. Aí eu fotografei um quadro dele, bela imagem de São Francisco, e eu queria usar na capa. Aí eu montei a capa, né, com aquela imagem e tal, mandei para ele por e-mail e falei, olha, se me autoriza a usar a tua imagem na capa do livro? Ele falou, não, porque esse quadro eu vendi para ciclano, e aí melhor não, etc, etc. Aí eu falei, caramba, né? Ficou tão bonita a capa, né, com aquela imagem. Só que eu tinha um quadro que eu comprei em Poços de Caldas, que é essa imagem. Aí eu bati uma foto do quadro e mandei para a editora. Falei, olha, monta uma capa mais ou menos assim. Quer dizer, era uma ideia para a editora, só que a editora, do jeito que eu mandei, eles fizeram. E manteve essa imagem, que também é bonita. Então é um São Francisco de uma artista plástica lá de Poços de Caldas. É, porque a gente, quando imagina da conexão, a gente imagina porque da beneditinos que tinha, né? O próprio São Bento, que era um exorcista, falava com os espíritos, né? Tirava os diabos, né? E eu vi que ele não tinha rachadurinha na coroa. É um franciscano. E agora vou fazer fofoca, né? Então ele falou isso da colônia. Aí em 2020, em 2018, eu fui para Fortaleza, fazer uma palestra no terreiro de Umbanda, chama Pai Joaquim também, Pai Joaquim de Aruanda, o nome do terreiro. E o mentor também chama Pai Joaquim de Aruanda. Aí nesse trabalho, esse Pai Joaquim se manifestou no médium, né? E falou, olha, eu estou tendo permissão para contar uma história para vocês. Falou assim, por volta de 99, que foi quando você começou o seu trabalho,
foi também quando começou o trabalho do médium aqui, que eu trabalho com ele. Aí falou assim, foi autorizado um novo trabalho na Terra, que é coordenado por São Francisco, ou pelo espírito que viveu como São Francisco. E aí esse trabalho acontece em vários lugares, no Brasil e em outros lugares, com os nomes diversos. Vocês chamam de animagogia, em outros lugares tem outros nomes. Mas é a mesma corrente. E vocês, quando se encontram, vocês se identificam, porque vocês são do mesmo grupo, né? Então, por exemplo, vocês estão se encontrando aqui no astral diariamente. Vocês estão dormindo lá na Terra, mas estão se encontrando aqui planejando. Aí volta para a Terra e faz os trabalhos. Então, assim, não foi por acaso que eu encontrei o Manuel, que eu encontrei esse rapaz de Fortaleza, encontrei outro aqui, outro lá. Então, assim, esses espíritos, né? Possivelmente da mesma, vamos chamar, falange, né? Do mesmo grupo, e trabalham nessa questão. Então, aí tem pretos velhos, tem caboclos, tem os orientais, usa as práticas integrativas, né? Deixa eu fazer uma pergunta da técnica. Pode. Aqui a linha trabalha a Umbanda. Então, eu não sei se eu estou certo ou errado, porque eu também não sou tão profundo assim. Mas aqui a egrégora seria Aruanda. A egrégora é Aruanda, não é? Numa casa geométrica existe um hospital e também deve existir uma egrégora da casa. Como é que a gente consegue unir um trabalho avômitra, um preto velho ou um caboclo, junto com a egrégora da casa? A gente unifica as egrégoras ou eles pegam uma roupagem da própria egrégora? Como é que eu vou falar uma coisa aqui do Padre Joaquim. Até esse livrinho eu preciso, se eu achar lá em casa, eu vou mandar para o Manuel. O Padre Joaquim ele fala o seguinte: preto velho, caboclo, Exu são posturas simbólicas. Então, o espírito, ele já está esclarecido. Ele sabe que ele não é preto, ele não é velho, ele não é índio, não é Exu. Para o trabalho da Umbanda, ele vai criar um corpo astral específico para aquele trabalho. Então ele vai se manifestar como preto velho, como índio, como Exu, de acordo com a necessidade do trabalho. Mas ele tem consciência, até ele fala assim, olha, muitos pretos velhos não foram nem escravos. Então assim, vocês criam essa ilusão, o arquétipo que ele teve, que viveu a escravidão no Brasil, para ser um preto velho. Não, às vezes o espírito nunca encarnou no Brasil, mas ele trabalha na Umbanda e ele vai criar... ele vai criar aquela forma para o trabalho mediúnico. Então, assim, vamos pensar que quem planeja está até acima disso. Né? E aí ele cria uma forma... De repente a gente está no trabalho acométrico. Vem um preto velho que vem de uma outra, mas ele vem com a roupagem de preto velho mesmo. Entendeu? Fazer o trabalho. Eu vou contar uma história. Como é que chegou O Padre Joaquim contou uma história assim. Ele tentou criar um personagem que era um pastor evangélico. Ele falou assim, não deu certo. Então, esse pastor vinha, né, pedia a Bíblia para a equipe, né, ficava com a Bíblia no braço, falava algumas coisas, tal, gritava aleluia, tal. Aí ele falou assim, só que não pegou. As pessoas não gostaram do personagem. Então, ele vem como preto velho. Então, ele fala assim, ele fala, eu tive uma encarnação como escravo, fui escravo no Brasil e tal, mas... não quer dizer que todo preto velho foi escravo. E ele se manifesta como preto velho, como caboclo, de acordo com a necessidade do trabalho. Mas acho que eu não soube explicar essa minha pergunta. Acho que eu não consegui. Me ajudem se vocês... Posso tentar esclarecer? Pode. Deixa eu falar, depois você fala. Entendeu o que eu quis dizer? Na apometria, as pessoas sempre trabalham com pessoas mais velhas. Pode ser um bandista, Exato. pode ser católica. A maioria do pessoal que trabalha comigo vem de formação católica. E aí, nesse contexto que ela está perguntando, não pode manifestar um preto velho, porque Pode. ela trabalha Quer ver? coisa de Umbanda, mas Antes de passar para ele, vou falar uma coisa, eu já passo para o senhor. Eu dei um curso em Uberlândia, foi muito engraçado. O rapaz lá, ele era psicanalista e estava querendo montar um grupo de apometria. Ele tinha já os médios dele. Aí foi fazer o trabalho, né? E, de repente, a gente estava lá fazendo a parte prática e uma médium falou o seguinte, olha, eu estou vendo uma freira lavando os pés da pessoa que está na maca. A outra falou assim, não é uma freira, é uma preta velha. E aí começaram a bater boca, né? Não, porque é uma preta velha, não, porque é uma freira, blá, blá, blá. Eu falei, olha,
eu só tive essa compreensão porque eu também vivi uma experiência um pouco antes, semelhante. Eu falei, olha, é o mesmo espírito, só que você está captando na forma de freira, ela está captando na forma de preta velha, mas é o mesmo espírito. Por exemplo, lá na Umbanda, na Bahia, mas no sul, marinheiro Não tem porque... Então, eu vou contar outra história, eu vou passar para o senhor. Um amigo meu foi para o Japão, ficou 7 anos no Japão. Aí ele chegou lá, né? Ele tinha um terreiro de Umbanda em Matão. Estava lá no Japão, o mentor dele se manifestou e falou, olha, eu quero que você faça um trabalho de Umbanda, você vai divulgar lá no teu trabalho e vai vir quem tiver que vir. Eu falei, então tá, né? Aí ele abriu lá, na casa dele mesmo, abriu a gira e tal. Aí se manifestou um samurai, se manifestou um monge budista e uma criança. E ele fez a gira. Quando ele me contou, né, essa história, eu falei, mas você percebeu que interessante? Se você pensar bem, o samurai e o índio são muito parecidos. Se você pensar bem, o monge budista e o preto velho é muito parecido. Então eu falei assim, o que eles fizeram? Eles usaram aquela energia, mas usando a representação local. Talvez até pela própria identidade do médico. O médico talvez consiga vibrar melhor naquela energia e consiga captar melhor a influência. Então, por que queria manifestar um preto velho no Japão? O monge budista tinha mais sentido. Por que iria um caboclo? Foi um samurai. Mas, vamos dizer assim, a energia e o trabalho foi o que precisava ser feito. E a gente teve uma experiência, um pouco antes dessa de Uberlândia, que foi assim, o pai Joaquim falou o seguinte, pegou 3 médiuns videntes, né? Ele foi explicar que a vidência era a mediunidade mais complicada, porque pode ser enganada, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou pedir pro protetor da casa ficar aqui na porta. E quero que vocês descrevam o protetor. Aí aconteceu isso. Um vidente falou assim, né? Ah, é um caboclo, é um índio. O outro falou assim, não, é um samurai. O outro, não, é um soldado romano. Aí o padre falou assim, é o mesmo espírito. Só que cada um tá criando, né? O ego de cada um está criando uma forma, mas o espírito é o mesmo. Aí pouco depois aconteceu em Uberlândia esse fato. As 2 médias brigando, né? Que era a preta velha e era a freira. Aí eu já tinha experiência, falei, não, pode ser o mesmo espírito, só que vocês estão vendo de forma diferente. Então a roupagem é o que menos importa, né? Não, mas eu não quis dizer em cima da roupagem, eu quis dizer em cima da técnica. Eu imagino o preto velho, por exemplo, fazendo, sei lá, fumando o cachimbinho dele, pegando o rosário, fazendo, sabe, a rodinha e tal. Já a gente na política está dando pulso e nem sei. Então eu estou querendo entender como é que seria a técnica se fosse, por exemplo, trabalhar Umbanda com apometria. Eu acho que aí o espírito tem que respeitar o local que ele está. Ele vai seguir a ordem. Quer ver? Eu vou passar para ele. É que vai vindo experiência. Vai esclarecendo. Joia. Uma vez a gente foi fazer uma festa de Exu, uma gira de Exu, né? E o chefe lá do trabalho demorou para chegar. Atrasou para o começo. A hora que chegou, ele falou o seguinte, ó pessoal, eu quero me desculpar, porque sabe aquele lugar que a gente chama de Espírito Santo? Eu estava lá, então eu tive que acabar o trabalho lá para poder vir para cá. Ou seja, ele trabalhava numa igreja evangélica. Então, ele era Exu na Umbanda e o Espírito Santo numa igreja evangélica. Era o mesmo Espírito. Aí ele falou, só que... Exato. Então ele falou assim, olha, atrasou um pouco o trabalho lá, então, por isso que eu atrasei aqui. Deixa eu passar para isso, não, para o Cláudio. Então vai, Cláudio, responde. Pelo que nós entendemos, A gente já vai parar também. A casa tem a sua egrégora. Falando de apometria, que a apometria não tem linhagem. Daí nós vamos tratar o Cláudio. O Cláudio é um muçulmano, a egrégora dele vem tratar ele junto com a nossa. Entendeu? É assim que funciona. Na nossa casa é assim. Ele é, sei lá. E uma pessoa que não tem nada, Aí vem a egrégora do ateu. Vem trabalhar junto com a egrégora da casa, entendeu? Junto com a egrégora da casa é que coordena. Mas a sua egrégora que vai trabalhar com você. Que vem. Você acredita, como ele está falando. É freira, não é freira? falar para às vezes não acredito em nada. Porque o personagem não acredita em nada, não quer dizer o espírito. Então, vamos supor, aí nesse caso, como a gente trabalha na egrégora da apometria, forma o pensamento, a erva,
a ruda, É tudo- pensamento plasmado. Tudo plasmado lá dentro. Que na realidade ele está utilizando a energia dos elementos ali, entendeu? A fumaça. Independente de ser física, né? É. Agora vou contar uma história do pai Joaquim também. Entendeu mais ou Porque menos. até Ele- níveis assim como na apometria trabalha mais no nível mental, e vamos por aqui é mais terra, Física, mais terra. precisa dos elementos. O pai Joaquim contou uma história uma vez, né? Ele foi fazer uma palestra numa casa, acho que era uma casa de apometria. Então ele estava incorporado no médium, mas uma das videntes estava vendo a forma astral dele ali do lado. Ele lá com o cachimbinho dele. Aí a médium começou mentalmente a mandar energia para materializar o cachimbo dele. E ele lá plasmando o cachimbo. Aí ele falou assim, olha, ela está querendo competir comigo. Ela quer ver se consegue desmaterializar o meu cachimbo, mas não vai conseguir. Eu sou mais forte que ela. Então ele fez uma palestra, né? E a médium lá tentando desmaterializar o cachimbo do pé. Então assim, Ele falou aqui uma coisa que porque eu não tenho fundo da apometria, eu não sei, não vai certo? Ele me falou uma coisa agora que é verdade. Por exemplo, eu quero ajudar uma pessoa que não acredita em nada. Por isso que eu perguntei da distância, né? Se a gente pode fazer distância. então, aí tem um caso E aí interessante. Ele falou assim, agora que me despertou. Quer dizer, a pessoa, você fazendo mal mesmo a pessoa não acreditando, não vai acontecer. Então é melhor fazer o bem da pessoa. Para quem é, exato. E tem um livro do André Luiz, eu não sei exatamente qual deles. Deve ser no Nosso Lar, não lembro agora. Que ele fala que tem um acidente de avião e morre acho que 14 desencarnam ali. Aí vem os socorristas, recolhem acho que 4 e deixam 10. Ou vice-versa, recolhem 10 e deixam 4 ali. Aí ele fala, mas vocês vão deixar aqueles 4 ali? Que falta de caridade, né? Aí o mentor dele falou o seguinte, ô André Luiz, foca melhor ali. Aí quando ele começa a ver, ele vê tipo uma armadura em volta dele. Aí ele fala assim, olha, tá vendo essa armadura? Eles plasmaram com o poder da mente, porque são pessoas céticas, até, não sei o que, não sei o que. Fala assim, mais ou menos, tipo assim, ó, nem Jesus consegue, é só o livre-arbítrio. Então, eles vão ficar presos ao corpo, acompanhando a decomposição do corpo. Só quando eles mudarem a forma de pensamento, que isso vai desmanchar. Então você não consegue.